Tá, agora tá indo, tá? Agora estamos gravando. Então, o que é arqueologia? A arqueologia é fascinante porque justamente ela estuda o passado humano e as relações dos humanos com o seu ambiente. Então, a arqueologia estuda animais? Estuda sim. É um ramo que a gente chama de zooarqueologia, né? O estudo dos animais. Quem é o zooarqueólogo? Geralmente, não é necessário ser formado nessa área, mas geralmente é um biólogo, alguém que tem a formação em biologia, que acaba se especializando em arqueologia depois, então ele é um zooarqueólogo. A arqueologia também estuda, né, o terreno, estuda ali as formações das rochas, enfim, os estratos, ali, né, as camadinhas de terra. Quando a gente vai escavar, tem as camadinhas de terra ali, as lentes ali, as camadinhas. E quem geralmente estuda isso? Quem é a pessoa talvez mais especializada nesse tipo de estudo? É um geólogo ou geógrafo. E para isso, eles se especializam em arqueologia e aí eles entram num campo chamado geoarqueologia. Então, o geoarqueólogo é a pessoa que vai estudar a questão do terreno, aí, do solo da arqueologia. Isso para citar dois exemplos aí, né? O arqueólogo, então, no geral, o arqueólogo puro, digamos assim, né? Todos são arqueólogos, o arqueólogo puro, ele vai se dedicar a estudar o ser humano e os pertences humanos, a cultura que aparece, né, os objetos, os artefatos que aparecem quando ele está ali escavando. Então, ele vai trabalhar, ele vai selecionar ali um local para escavar. Esse local, geralmente, ele seleciona a partir de relatos históricos, que a gente pode ter aí em fontes escritas, ou então alguma população ali, alguma comunidade chegou e falou: nossa, eu encontrei uma pedra de raio, que eles costumam falar assim, que são pedras lascadas, enfim. E aí eles comentam ali com algum professor, esse professor acaba ali falando com o IPHAN vai fazer todo o trâmite burocrático, manda ali os arqueólogos, e aí, com isso, o arqueólogo vai lá escavar. Então, a partir do momento que ele vai para campo para escavar, ele leva uma série de ferramentas para ele poder lidar com isso em campo, né? A colher ali de pedreiro, o pincel, igual está aqui na imagem, a pessoa segurando ali, limpando, né? O pincel, limpando ali o esqueleto com um pincel. E aparatos tecnológicos também, câmera digital, uma estação total para poder medir ali, né, a altura do solo, o eixo X, Y, Z também com GPS, enfim. Então esse arqueólogo ele vai de cima para baixo escavando. Então ele começa ali do solo e vai escavando ali em camadas de 5, 10 centímetros, aí ele para, ele faz todos os desenhos, faz as medições, ele escreve no relatório o que ele encontrou, se ele encontrou algo, aí terminou essa camadinha, ele vai mais 10 centímetros para baixo, e vai repetindo esse processo até chegar ali ou no solo estéreo, ou então até onde o coordenador de campo falou que seria necessário escavar. Então, o trabalho do arqueólogo em campo é esse. Após isso, o arqueólogo leva esse material, o necessário, ele leva para o laboratório e ocorre aí talvez a maior parte do trabalho arqueológico, que é a análise do material, né? Porque não dá para você ficar o ano todo em campo. O campo a gente tem ali as campanhas, geralmente duram alguns dias ou algumas semanas, porque isso necessita de recursos, né? Hospedagem, alimentação. E aí, uma vez que você termina isso, você leva todo esse material para o laboratório para fazer análise aí das mais diversas, para você ter uma ideia melhor do que estava sendo escavado ali, qual que é o contexto, o que poderia ter acontecido ali naquela área escavada. E se a gente está falando que a gente estuda o ser humano e os objetos, os artefatos produzidos pelos seres humanos, a gente também pode falar de jogos eletrônicos. Aqui eu tenho um exemplo da escavação de 2014, a escavação no aterro sanitário em Alamogordo, que fica nos Estados Unidos, ali no Novo México. E aqui vocês estão vendo aí na imagem da direita o arqueólogo Andrew Reinhardt,
que depois a Amanda vai falar mais dele aí a seguir, que foi um dos responsáveis, um dos arqueólogos responsáveis por essa escavação. E aqui a gente tem, então, uma escavação, literalmente, é uma escavação do lixo, né? É uma escavação de um aterro sanitário que serviu aí para corroborar uma lenda urbana, que a gente vai falar um pouquinho aí. Lá na última aula a gente vai retomar esse assunto dessa escavação, porque até hoje é a única escavação de jogos eletrônicos que a gente tem, a escavação que eu digo, escavação física de jogos eletrônicos, e a gente vai poder retomar esse assunto aí um pouquinho mais para frente. Eu acho aqui que da minha parte aqui do que não é arqueologia e do que é arqueologia tá aí posta. E eu vou passar então a palavra para minha colega, para Amanda, para ela poder falar um pouquinho mais com vocês aí sobre o que é esse arqueogame, o que é essa relação dos jogos eletrônicos com a arqueologia em si, tá bom? É com você, Amanda. Vai lá. Obrigada, Alex. Eu adorei a tua introdução. Eu acho que os arqueólogos aqui se sentiram representados. Bom, eu vou apresentar agora minha parte, só um momentinho. Vocês estão vendo? Tá tudo ok? Eu também não estou sem a tela aqui, Alex. Tá ok? Agora tá assim, tá ok. Bom, eu vou falar sobre arqueogame. Como o Alex já iniciou, o nosso curso ele é básico, então vocês não precisam ter conhecimento prévio do que seria arqueologia, do que seria o arqueogame. Então eu vou dar uma pincelada geral no que é esse tema, que eu espero que no futuro seja muito conhecido por todos. O termo foi criado por Andrew Reinhardt com a tese de doutorado dele, e ele fez um livro chamado Archaeogame, An Introduction to Archaeology in and of Video Games. E nós tivemos o prazer de entrevistá-lo no YouTube do Arise. Vocês podem ver a entrevista disponível em legendas em português. Ele é uma pessoa super acessível, conversou com a gente muito tranquilo e também respondeu algumas dúvidas que nós tínhamos, muitas perguntas. Foi uma entrevista incrível. Mas vamos para o que interessa. O que é o arqueogame, no final das contas? O Alex deu uma pincelada sobre o que seria. O arqueogame seria essa arqueologia dentro e dos jogos digitais. De que forma? No arqueogame, a gente estuda o hardware e o software. Mas, Amanda, como assim? Que loucura é essa? O que isso tem a ver com arqueologia? Vamos lá. Você pode estudar os componentes físicos, o hardware, arqueologicamente. De que forma? Colocando eles numa tipologia, numa cronologia, quando eles foram produzidos, por que eles foram produzidos, para quem eles foram produzidos. E é exatamente isso que o arqueólogo também faz. Ele também coloca as cronologias, ele também faz as temporalidades, ele também vê qual é o material, de que foi feito. Da mesma forma, no arqueogame. Então, nós já sabemos que é um estudo do hardware. O processador, a memória, os botões, os acessórios. E também do software. Como assim? A gente chama de mundo sintético. Seria esse mundo sintético, esse mundo aberto, e tudo que envolve o jogo em si. Por exemplo, é como se nós estivéssemos escavando esse jogo eletrônico. Quais são as fases que a gente pode interligar com a arqueologia? O que esse jogo tem de arqueológico? É como se nós estivéssemos escavando as camadas desse jogo. Em níveis e substratos, que também a gente pode comparar com os métodos e técnicas já utilizados na arqueologia. Como o Alex explicou, quando a gente faz uma divisão estratigráfica, quando a gente lê essa estratigrafia de um terreno, esses depósitos de terra, a gente está fazendo arqueologia. Da mesma forma, quando
a gente escava um jogo eletrônico, quando a gente vê esses substratos do que existe de arqueológico nesse jogo eletrônico, a gente também está fazendo arqueologia. Por quê? Porque o mundo mudou. A cultura, ela muda. Então, nós temos costumes, a nossa língua, tudo muda. E o jeito do ser humano se comunicar também mudou. Eu estou em Belém do Pará, o Alex está em São Paulo, e nós estamos conseguindo falar com vocês, graças à tecnologia, aos computadores e também à pandemia. Mas a pandemia não é o foco aqui. Não foi só pela pandemia que a gente começou a utilizar os computadores. A utilização de computadores, de jogos eletrônicos, etc., já é muito antiga. Então, de que forma a arqueologia está sendo mostrada nesses jogos eletrônicos? Quais são os mundos que estão sendo mostrados arqueologicamente falando? Esses artefatos, eles têm uma base arqueológica ou não? Então, são todas essas nuances que o arqueogame estuda. E os jogos digitais, eles são sítios arqueológicos, são paisagens, são artefatos digitais que a gente pode estudar. Os jogos merecem um estudo arqueológico. E a manipulação de ambientes feitas por pessoas no passado e no presente é a literalidade do arqueogame. Então, nós manipulamos esse mundo sintético. E também tínhamos manipulado o nosso mundo atual. E o mundo sintético é feito também por objetos arqueológicos, por paisagens que representam a arqueologia. Nada mais justo do que a gente também estudá-lo na sua literalidade. E o que a gente está buscando aqui é mostrar para vocês que isso é possível. É possível você estudar arqueologia com base em jogos eletrônicos. Nós sabemos que a arqueologia é o estudo da cultura material. E também sabemos que nós produzimos essa cultura material. Nós produzimos o software, nós produzimos o hardware. Então, por que nós não podemos estudar o fruto da cultura material produzida pelos seres humanos atuais na arqueologia? No final das contas, todo o nosso aparato tecnológico também é arqueológico. Também pode ser estudado por esse viés arqueológico. Bom, no próximo slide eu vou falar para vocês, então, o que é o arqueogame, de acordo com o livro do professor Andrew Reinhardt. Primeiro seria o estudo da arqueologia dentro e dos jogos digitais, hardware e software, como eu falei para vocês. O estudo da arqueologia a partir da percepção de como os jogos mostram a arqueologia. De que forma a arqueologia é mostrada? Será que eu estou, entre aspas, educando uma pessoa quando ela quebra um vaso, quando ela saqueia uma tumba ou alguma coisa nesse sentido? Será que é isso que eu quero passar que o arqueólogo é? Eu acredito que não. A aplicação dos métodos arqueológicos nesse mundo sintético. Como eu falei para vocês, a escavação por camadas do que seria esse jogo, das paisagens do jogo, dos objetos do jogo. Entender como o design dos jogos é primordial para essa percepção do jogador sobre o mundo. Então, sobre como a arqueologia se apresenta. A arqueologia das mecânicas de jogos, entrelaçamento de código e jogadores. Como assim? Os jogos, a gente sabe que eles são multissensoriais. Você utiliza a sua visão, você utiliza as mecânicas, sua parte motora. Então, a gente também quer entender de que forma isso acontece, arqueologicamente falando. Nós também podemos elencar aqui no nosso curso, que nós vamos fazer uma parte, sobre a engenharia reversa. Se nós aplicarmos a engenharia reversa, por exemplo, no Atari, nós vamos saber como ele foi feito, qual material ele foi feito, de qual material ele foi feito, qual a cronologia presente nesses tipos de material.
E também para entender como que o Atari foi criado. Isso é muito importante para a história da humanidade. Da mesma forma que também é importante nós sabermos dos vasos gregos, de todos os objetos romanos, clássicos, e também da arqueologia brasileira. Aqui, então, nós já sabemos tudo sobre o arqueogaming, a gente já sabe que ele estuda jogos, que ele pode estudar também o hardware, que tem todas as peças e tudo bem. Não. Ele é muito grande. Ele é muito maior do que eu posso explicar em 30, 40 minutos de apresentação para vocês. O arqueogaming, ele abrange todas essas fases, essas áreas que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, abrange o hardware, o software, o Atari, que foi a escavação do Atari, também é o arqueogaming. Quando você estuda as entrevistas das pessoas que construíram aqueles jogos, aqueles artefatos, também é arqueogaming. Etnografia virtual, todos os jogos que a gente conhece na atualidade, que tenham um viés arqueológico, como, por exemplo, Tomb Raider, Minecraft, Elder Scrolls, World of Warcraft, Fallout, Mass Effect, várias formas de a gente fazer o arqueogaming. Também estudando a ética sobre esses jogos, como eu expliquei para vocês. Então, a gente consegue estudar de diversas formas, inclusive os códigos. Os códigos dos jogos são materiais do arqueogaming. Tudo que vocês possam imaginar, até o 3D, a modelagem 3D utilizada no jogo e tudo pode ser estudado pelo arqueogaming. Se você quiser saber mais sobre o arqueogaming, como eu falei, não dá para esgotar tudo, infelizmente. Você pode ir nas redes sociais do ArtHorizon, no YouTube, para conferir a entrevista com o Andrew Reinhardt, que foi o criador do termo e concedeu com exclusividade para o Horizon. Lembrando que as legendas estarão em português, então a gente fez isso com carinho para vocês e eu espero que vocês gostem muito. E o que o Atari tem a ver com tudo isso? Estou falando, mas e o Atari? Bom, no Atari, nós também fazemos exatamente isso. Nós vamos ver tipologias, cronologias e as tecnologias. Vamos estar fazendo um arqueogaming. Um ponto importante é o arqueólogo agora, é um dos pontos mais importantes aqui, está fazendo jogos. E isso é muito importante. Por quê? Porque para o arqueólogo fazer um jogo, ele precisa de uma vasta literatura sobre o que ele quer abordar, sobre qual parte da arqueologia ele quer abordar. Ele vai se preocupar exatamente em como fazer com que aquilo funcione, com que a comunicação para com a pessoa que está jogando seja feita de uma forma como se fosse mais próxima quanto possível da história. Ele vai ter a preocupação de fazer com que o objeto tente se parecer o mais próximo possível do real, do que está no museu, do que está exposto. E para que o arqueólogo está fazendo jogos? É porque ele não tem nada para fazer, porque não tem mais escavação? Não, não é isso. É justamente para que nós, arqueólogos, façamos a arqueologia nos jogos digitais. E não que a gente dependa de grandes empresas que, às vezes, corrompem coisas da arqueologia para mostrar como é feita a arqueologia na prática. Ah, então, Amanda, o Indiana Jones, poxa, eu queria tanto ser o Indiana Jones. Tudo bem, mas a arqueologia também é legal sem Indiana Jones, eu prometo para vocês. E vale um merchan do Sambaquis, que foi um jogo produzido pela Rise, que fala exatamente sobre isso. A gente fala sobre os sambaqueiros, que são povos que viveram no Brasil
há 4, 5 mil anos atrás. Então, para que a gente faz isso? Justamente para que as pessoas saibam quem foram os sambaqueiros, para que as pessoas aprendam quem foram os sambaqueiros. Nós tivemos 2 arqueólogas fantásticas que fizeram uma consultoria para a gente, que são especializadas em sambaquis. Então, o jogo foi feito para mostrar para o público, que a gente tenha esse feedback do público também. Que eles gostem, que eles aprendam, é esse o nosso objetivo. Bom, e o Atari? Nós vamos fazer com o Atari exatamente a mesma coisa que nós fazemos em campo com a arqueologia tradicional, entre aspas. Tipologias, cronologias, tecnologias, de que forma foi feito o Atari, quais são os códigos, o que é o Atari em si, no seu hardware e no seu software. Ok. Aqui é uma parte engraçada, porque a gente começa com alguma coisa na vida, não é mesmo? E, obviamente, eu não comecei falando de arqueogame há 10 anos atrás. Então, na verdade, eu comecei com louças. Quem não sabe, é arqueologia histórica, arqueologia brasileira. Louças são pratos, xícaras, no pós-contato. São esses fragmentozinhos que vocês estão vendo aí. E lá na minha graduação, eu fiz o que vocês podem ver aí, o chamado ciclo das louças. Pensei, nossa, estou abafando com esse ciclo das louças aqui, isso aqui vai ser revolucionário, a arqueologia precisa disso. Falei, nossa, show. E quando eu estava montando essa aula, eu lembrei desse ciclo das louças. E o que é esse ciclo? Todo objeto, ele tem uma produção, um uso, e no final dele, ele tem ou o descarte, ou uma ressignificação desse objeto, ou vai para museu, e etc. Ok. Isso que eu estou explicando para vocês é arqueologia raiz, tudo bem? Não que a nossa seja arqueologia Nutella, não é isso, mas são 2 tipos diferentes de fazer arqueologia, que são muito parecidos quando nós formos ver os métodos e as técnicas utilizados. Primeiro, a gente tem a produção dessa louça, depois a venda e o comércio, o uso, o descarte, a recuperação, a ressignificação, a musealização e o ciclo não se completa, porque a gente pode, inclusive, ou ressignificar e depois produzir de novo. Tudo bem, o que isso tem a ver com o nosso curso? Amanda, você está ficando louca? Não estou ficando louca, gente. Se vocês prestarem atenção, é exatamente a mesma coisa se eu colocar o Atari aqui. A gente produz o videogame, vende, as pessoas usam pra caramba, e depois algumas vendem, depois vendem, mas uma hora ele vai ser descartado. Vocês lembram da primeira escavação arqueológica do Atari? Então, uma hora ele vai ser descartado. E depois, será que ele é totalmente descartado? Não, às vezes ele só entra em desuso. Depois vem a recuperação dele. Será que ele ainda funciona? Vamos ver. Vamos ligar numa televisão de tubo. Enfim. Depois vem a ressignificação desse objeto ou não, e talvez até a sua musealização. Existem museus agora com essa temática de jogos. Então, qual é a diferença entre os dois? A diferença está só no objeto. O objeto do século XVIII e XIX e o objeto do século XX. Então, é apenas isso. Mas a teoria, o substrato é o mesmo. Tanto para o Atari, quanto para as louças. Eu acredito que vocês estejam, eu espero que vocês estejam entendendo. Eu não sou louca, eu juro para vocês que eu não sou louca, mas é possível. Então, se a pergunta de vocês é essa, mas Amanda, é possível fazer o arqueogame? Sim, é possível fazer o arqueogame. Mas não é só lá para fora, não é uma coisa que não está sendo feita aqui no Brasil. Não, já está sendo feito no Brasil. Você já pode, inclusive, tem literatura sobre o arqueogame em português, que já pode estar pesquisando.
E é algo que já está acontecendo. Então, as diferenças que, na verdade, não existem. Nós também estamos fazendo no Atari tipologia, cronologia, tecnologia e também a engenharia reversa. Bom, a gente cria novas maneiras de olhar para essa cultura material. E, como eu falei, a humanidade, ela vai evoluindo, ela vai passando, vai galgando outras formas de comunicação, outras formas de tudo, de se comunicar, de tecnologia, etc. Então, a gente também precisa olhar para esses artefatos novos de uma maneira diferenciada, de uma maneira completamente diferente. E os videogames, eles também são esses artefatos. Eles são esses artefatos que a gente pode estudar. Bom, essa é a primeira escavação do Atari, primeira escavação arqueológica de jogos digitais, enfim. Eu espero que vocês tenham me entendido. Depois a gente vai aprofundar mais sobre essa escavação. Ela foi, assim, lendária. Foi a primeira. Foi amplamente divulgada no Netflix e tudo. Mas a gente vai se ater mais a ela nas próximas aulas. E se você quiser saber mais sobre o Atari, o que é o Atari, quando ele foi criado, qual o objetivo, por que vocês estão falando disso, vocês podem conferir o primeiro episódio da série Good Light, enfim, GDLK, da Netflix, para saber um pouco mais sobre ele. Eu acredito que seja isso. Vou passar a minha fala para o Alex. E pessoal, só uma coisa que deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar minha tela aqui. Sobre o que a Amanda falou, principalmente nesse último slide. Só uma coisa, Amanda, em off aqui. Amanda, dá uma olhadinha no e-mail, Amanda, que tem uma pessoa ali que está pedindo para entrar na sala e não está conseguindo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, pessoal. Aqui, vamos ver se aparece aí. Esse último slide que a Amanda comentou, que é o seguinte. Amanda, só uma coisa, cancela a sua apresentação ali do slide, porque senão acho que vai ficar puxando muito. Aí, valeu, obrigado. A gente colocou esse fim de semana uma resenha feita pelo nosso colega pesquisador, o Vinícius, sobre esse documentário. Então tá ali, a resenha crítica do Vinícius, quem quiser dar uma olhadinha ali. Ele abarca não só o primeiro episódio, que é o do Atari em si, como todos os outros, né? São 5, 6 episódios, eu não lembro agora de cabeça. Eu assisti e não lembro. Acho que são 5 ou 6, enfim. Então tem toda a resenha ali no site do Arise, para quem quiser ver. É só ir lá na seção de resenhas, está aqui, GDLK documentário. Depois vocês podem ter acesso a isso, ok? Eu vou continuar então aqui a minha trajetória. Deixa eu colocar aqui, porque agora a gente vai falar sobre as lojas de arcades, né? As lojas de arcades aí, os fliperamas da época do Atari. Uma coisa, pessoal, eu sou uma pessoa que gosta de colocar muitos vídeos nas minhas apresentações, e agora eu estou fazendo um teste aqui com vocês. Assim, esse curso é meio que uma cobaia, porque eu nunca dei um curso pelo Google Meet, e eu não sei como vai ficar a visualização dos vídeos aqui para vocês, se vai ficar travando muito, enfim. Caso isso aconteça, nas próximas aulas eu já vou modificar o meu material para colocar imagens ao invés de vídeos, tá bom? Então vamos ver, eu peço um pouquinho de paciência, caso fique travando aí um pouquinho. Eu tentei, né? Vamos ver.
Vamos falar então sobre esse panorama da indústria de entretenimento de máquinas operadas por moedas. Por que a gente vai conversar sobre isso? Porque no futuro isso mudou. Saiu das lojas de arcades e foi para as casas, como eu comentei. Os videogames saíram de espaços físicos, saíram não, né? Ainda existem alguns lugares, mas que eram majoritariamente espaços físicos aí, coletivos, e passaram para o espaço doméstico, espaço individual. Então a gente tem que começar pela loja de arcade aí, ver esse panorama, essa trajetória histórica do videogame, para a gente ver quão fascinante é, e que o videogame não surgiu aí do nada, não chegou na casa da gente do nada, né? Existe todo um histórico por trás disso. Deixa eu clicar aqui no lugar certo. Tá. Eu quero começar com algo que apareceu no jornal The New York Times em 1982, gente. Para vocês verem que a discussão aqui é atual, tá bom? É de 82, mas até hoje a gente discute isso daqui. Que foi uma notinha que surgiu no New York Times em 82, 10 de novembro, com o cirurgião geral, né, dos Estados Unidos, falando do perigo dos videogames. Eu vou ler com vocês aqui, pessoal. Ó, a notinha diz o seguinte: o cirurgião geral dos Estados Unidos, Dr. C. Everett Koop, disse hoje que os videogames podem ser perigosos para a saúde dos jovens, que, segundo ele, estão se tornando viciados nas máquinas de corpo e alma. Dr. Koop, ex-cirurgião pediátrico da Filadélfia, disse que, entre aspas, mais e mais pessoas estão começando a entender os efeitos adversos mentais e físicos dos videogames. E olhem o que vem agora, pessoal. No Western Psychiatric Institute and Clinic, né, o Instituto Psiquiátrico e Clínico do Oeste, o Dr. Koop disse que não tinha nenhuma evidência. O Dr. Koop disse que não tinha nenhuma evidência científica sobre o efeito dos videogames em crianças, mas previu que evidências estatísticas viriam em breve nas áreas de saúde. Ou seja, a gente pode mudar aí Dr. Cooper para mãe de Ná, né? É uma pessoa que está prevendo as coisas aí em 1982, sem base científica nenhuma, sem evidência alguma, está no puro achismo, falando que videogame vai destruir a sociedade, vai destruir os jovens, vai acabar com o mundo, os jovens estão cada vez mais viciados em videogame, enfim. Isso é uma discussão que a gente tem até hoje. A mídia do videogame, até hoje, ela carrega consigo esse preconceito, né? Mas que é um preconceito que surgiu com todas as outras mídias. As mídias interativas, eu digo, né? Por exemplo, quando saiu a TV, todo mundo criticava a TV também, porque ela alienava as pessoas. A gente vai falar um pouquinho mais de TV na próxima aula, na quarta-feira. Mas são essas críticas que as mídias digitais tendem a receber a todo momento, que é algo como se fosse emburrecer a pessoa, como se fosse aliená-la, e a máquina teria esse poder sobre ela, que ela se tornaria violenta de jogar um jogo aí, né? Aí todo momento existe essa discussão na nossa sociedade. Aconteceu um tiroteio sei lá onde. Aí eles vão lá, vão primeiro no computador ali, na casa do jovem, da pessoa ali, do assassino ali, né? E vão lá e ver, nossa, mas ele tem um videogame ali, ele tem um computador, ele jogava jogos violentos, né? Ele jogava Doom. E aí ele pegou uma arma e saiu matando todo mundo. Eu não sei com relação a vocês, pessoal. Eu joguei Doom, né, desde o primeiro ali da década de 90, e não saí na rua matando ninguém, né? Nenhum de nós aqui fez isso. Espera, né? Então, os videogames não tem isso. Isso é você querer achar culpados. E geralmente o que as pessoas que não têm conhecimento fazem, elas culpam a mídia, né? Elas vão culpar a mídia em si, dizendo que ela tem esse poder total sobre a pessoa. Então isso a gente vê muito claramente com relação aos videogames, e também aqui nesse caso, desse texto que eu coloquei, muito falando de jovens e crianças, assim, que a gente vê que as pessoas ligam ainda muito o videogame ao infantil,
ligam muito videogame ao fato de apenas crianças jogarem, ou quem é adolescente, enfim, jogar videogame. Que não é verdade, né? Eu tenho aí 37 anos, jogo até hoje, jogo bastante, eu adoro jogar videogame, acho maravilhoso. E como muitos aqui também, a maioria de vocês, eu acredito que todos sejam adultos que estão aqui assistindo, vocês também jogam, ou jogaram mais, hoje talvez joguem menos, ou hoje joguem mais do que quando criança, mas que isso não é uma mídia para crianças, né? Não à toa que os videogames rendem mais do que a indústria do cinema. E hoje de manhã eu estava comentando com os meus colegas porque saiu aquela notícia de que a Microsoft comprou a Bethesda por 7,5 bilhões de dólares. Colocar na ponta do lápis ali, foi quase o dobro do que a Disney pagou pela Marvel, né? que foram 4 bilhões. Assim. E a Marvel tem aí o cinema por trás. Então, vocês veem o peso que a indústria de videogame tem na nossa sociedade, que ela lucra muito mais do que jogos. E, assim, pessoalmente falando, eu acho isso normal, porque eu amo cinema, amo cinema, mas o jogo me permite ser aquilo que o cinema não permite, que é ser o ator da minha experiência, né? Ele me permite interagir em tempo real com o ambiente ao meu redor, coisa que o cinema não permite e que o livro me permite apenas a imaginação. Então, o videogame é uma mídia ativa, não passiva, por isso que rende tanto, por isso que lucra tanto. Então, tenham em mente aqui essa questão do lado negativo do videogame, porque a gente vai voltar a ele aí, das mídias, enfim, a gente vai voltar sempre nessa questão de se o lazer faz bem ou não, que é isso que está colocado aqui com a fala desse cirurgião. Vamos começar ali, pessoal, do comecinho mesmo, para a gente chegar no fliperama. Durante o século XIX, principalmente nos Estados Unidos, surgiram alguns museus chamados Dime Museums, ou Dime Museums, eu não sei direito a pronúncia, eu confesso, que eram museus de curiosidades. Eram museus que você pagava ali 10 centavos, 5 centavos, e entrava nesse museu e via várias curiosidades ali. Se vocês assistiram esses filmes de época, nem precisa ser filme, animações, assim, por exemplo, o Dumbo. Todo mundo aqui já deve ter assistido o Dumbo. O Dumbo, ele é baseado, né, ele é inspirado em um empresário de circo que foi muito famoso nos Estados Unidos, o P.T. Barnum, que foi aí um dos grandes empresários dos Estados Unidos da época, do século XIX, porque além do circo que ele teve, que rodou o país todo, foi até para fora dos Estados Unidos, ele também criou museus ali. Isso entra muito nessa questão de ser uns museus de curiosidade. Eu vou tentar passar o vídeo enquanto eu estou falando. Se der algum probleminha, me avise aí no chat para eu saber. Talvez o vídeo dê umas travadinhas, tá, pessoal? Vamos ver comigo aqui. E eu não sei nem se está saindo o áudio do vídeo para vocês, mas eu vou ficar aqui com a minha voz por trás aí, falando com vocês. Dê uma olhadinha, pessoal. Esses eram objetos, aqui no caso do Museu de Gettysburg, que acabou em 2016, que o dono desse museu, ele foi lá e coletou vários elementos que tinham nesses dime museums, nesses museus de centavos, que as pessoas pagavam um pouquinho para entrar, e tinha essas curiosidades, assim, sabe? Por exemplo, aí, um homem coberto de pelos, tinha aquelas coisas, por exemplo, era muito ligado ao circo, né? Tinha as gêmeas siamesas, enfim, e várias curiosidades aí do mundo todo que eles traziam para esses museus e cobravam esses centavos para o pessoal poder entrar ali e assistir e interagir com esses elementos de fundo. Isso foi um sucesso muito grande nos Estados Unidos no século XIX e início do século XX, porque isso concorria
diretamente com as grandes exposições que a gente tinha ali, as exposições mundiais que a gente tinha na época também, ali do fim do século XIX, com a diferença que na exposição mundial você pagava uma graninha ali, não sei, $1 ou $2, enfim, eu não vou saber, eu confesso, mas não era todo mundo que tinha condições financeiras para poder visitar esses lugares. O Jimmy Museum, esse museu, pelo contrário, ele cobrava centavos, então a maioria das pessoas conseguia ali, no fim de semana, reunir a família ou os amigos, levar a namorada, enfim, para esses locais. E ali eles viam essas coisas, assim, né? Muitas coisas eram armações, né? As pessoas faziam ali, por exemplo, vocês viram ali a tartaruga com a cabeça de criança, né? E era vendido isso, assim, e as pessoas compravam essa ideia, ficavam maravilhosas, elas iam lá para ver a criança com cabeça de tartaruga, enfim. E isso foi, enfim, muito, muito, muito famoso nos Estados Unidos durante esse final do século XIX. Um dos elementos mais famosos que a gente tinha nesses Daimyo Museums, eu trouxe aqui, curiosidade para vocês, em 1894 a patente, que é um objeto chamado mutoscópio. O mutoscópio é quase que um precursor do cinema, assim, a ideia é praticamente a mesma. Só que vocês vão ver aqui como ele funcionava. Olha ali, pessoal, eram várias fotos colocadas num rolo, né, que ia girando, e a pessoa ali, né, girando a manivela, colocava o rosto ali na lente ali, e ia vendo. Só que a pessoa colocava ali, ó, 5 centavos. E começava a assistir esse filminho que passava ali. Esses filminhos duravam em 40 segundos, 1 minuto. Muitos deles tinham apelo erótico na época, por isso que eles eram tão famosos assim. E esses mutoscópios sempre estavam nesses Daimyo Museums, nesses museus de curiosidade da época. Era como as pessoas se divertiam, principalmente antes do cinema. Caiu um pouquinho em desuso no início do século XX, com a ascensão do cinema de fato, né? Caiu um pouquinho em desuso. E hoje em dia é peça de museu, principalmente o pessoal da arqueologia da mídia trabalha muito com isso, resgatando esses elementos antigos do cinema. E o motoscópio foi, então, um dos meios interativos, digamos assim, porque você tinha que girar a manivela, né? Não era, claro, um videogame, mas você tinha ali uma interação mínima, uma interatividade mínima com esse aparato. E aí a gente vai dar um salto no tempo. A gente estava ali em 1890, falando sobre esses museus de curiosidade. Eles foram cada vez mais sendo menos utilizados, até que sumiram, né? Não existia mais, deixou de existir aí por volta de 1920, aí já não havia mais essa febre desses museus de curiosidade nos Estados Unidos. Mas começaram a surgir outras coisas que ficaram no lugar, né? No sentido de diversão. Se antes a gente tinha um motoscópio que a pessoa pagava alguns centavos, ia lá e via aquelas imagens em movimento, enfim, agora na década de 20, 30, vão surgir os pinballs. Pinballs, eu não sei, talvez quem for aí um jovem há mais tempo que nem eu, vai lembrar de pinball como se fosse o flipper, né? O fliperama, que é aquela máquina que tem ali as duas alavanquinhas ali, ou mais, né? As paletinhas, que você ia apertando o botão na lateral, ela ia jogando a bolinha para cima e para baixo. Porém, o pinball de origem, não o Nutella, o raiz ali, ele era assim, pessoal. Quer ver? Esse aqui faz parte de um jogo da Microsoft chamado Pin Games Arcade, de 1998. Essa foi uma das máquinas mais famosas de pinball dos anos 30 nos Estados Unidos. E como funcionava? Justamente assim. Você só lançava a bolinha. Lançava a bola ali, ó, puxava a alavanquinha, ela ia batendo ali nos pinos, né?
por isso que também é um pinball, nesses alfinetes aí, digamos assim, e iam marcando pontos. Ali embaixo, ó, ia caindo, e quantos mais pontos você marcava, né, mais você tinha chance de ganhar. Chegando a um ponto em que, se você fizesse a maior marcação de pontos ali pretendido pela máquina, você recebia isso em dinheiro, né? Então você ia lá, jogava ali a 10 bolas por 5 centavos. Se você fizesse a maior marcação que estava ali marcada na maior score, na maior pontuação que estava ali marcada na máquina, você podia levar uns trocos para casa. E o que acontece nessa época, pessoal? A gente está falando aí de 1930 e pouco. A gente está passando por um período de depressão dos Estados Unidos. Um período que economicamente o mundo aí estava quebrado, os Estados Unidos aí passando por um problema terrível, né? A quebra quase que aconteceu no território deles e depois se alastrou para o mundo, a quebra da Bolsa de 29. E esse era um tipo de divertimento que uma pessoa desempregada nos Estados Unidos conseguia ter. Fazendo algum bico ali e tal, 5 centavos ela tinha no bolso para poder brincar um pouquinho, para poder talvez tirar um pouco o peso que sentia nessa época, né? A dificuldade de se estar desempregado nessa época. E ela conseguia levar, então, às vezes, um troquinho para casa. E o interessante é que essas máquinas elas eram postas estrategicamente. As pessoas eram espertas, né? Todo mundo tem que lucrar. É na crise que as pessoas lucram, né? A gente vê isso pelos bancos hoje em dia, né? Algumas pessoas têm dó de banco. Enfim, não sei porquê, mas nessa época as pessoas também davam um jeito de lucrar. Então o que acontecia assim? O dono da farmácia, o dono da doceria, ele comprava uma máquina dessa de pinball e colocava lá. Por quê? Porque ele era esperto. O que ele pensava? É o seguinte, ó, a pessoa vai vir aqui, vai comprar o remédio ali, né? Vai comprar o seu docinho, o seu sorvete, tudo. Ela vai dar ali a sua moedinha para mim. Eu vou dar o meu troco. Ela dá um troco, sei lá, 2 moedinhas de 5 centavos, 20 centavos de troco. E aí, na hora que a pessoa estiver saindo do meu estabelecimento, ela vai olhar para o lado ali e vai ver uma máquina de pinball. Interessante. Porque o que vai acontecer? A pessoa vai ficar tentada a tentar ganhar a pessoa vai ficar tentada a receber uns troquinhos a mais aí para levar para casa, né? E está passando por uma depressão profunda mundialmente. Aí a pessoa vai lá, coloca a moedinha dela, joga ali as 10 bolas, não conseguiu a pontuação máxima, vai para casa, deixou a moedinha dela lá. Vai outra pessoa, jogou ali, colocou a moedinha, não conseguiu a pontuação máxima, vai para casa. No fim do dia, ninguém conseguiu a pontuação máxima. O que o dono do estabelecimento faz? Vai lá, abre a máquina de pinball, pega as moedas para ele. Então, ele tem como lucrar a partir do divertimento. Ele tem como lucrar a partir da aposta, porque isso é uma máquina de aposta. Você está apostando o seu dinheiro que você vai receber, que você vai tentar, né? Você está na esperança de receber essa grana depois. E isso foi muito explorado nos Estados Unidos nessa época, gente. Tinha, assim, em quase toda farmácia, doceria, estabelecimento, tinha uma máquina de pinball. Essa Baffle Ball foi uma das mais famosas dessa época. E era um modo das pessoas se divertirem. Porém, começou a surgir alguns problemas com relação a isso. Como eu disse, elas eram máquinas que você dava o seu dinheiro apostando que você iria receber de volta algum trocado. Isso a gente tem até hoje, né? Las Vegas é isso. Las Vegas é isso. Isso gera vício, né? Isso gera vício, você vai às vezes gastar o seu dinheiro que você não tem com isso.
Eu não sei se o áudio dos vídeos estão saindo. Amanda, chegou a sair o áudio do vídeo? Você chegou a ver? Não chegou a sair o Não áudio do saiu. vídeo, só a imagem. Tá, poxa, infelizmente, assim, eu vou passar só um trechinho, então. Não tá saindo, né, o áudio. A musiquinha é tão legal. E o vídeo ele é dublado, inclusive. Esse desenho da pequena Chapeuzinho Vermelho caminhando. Mas é o seguinte, pessoal. Calma aí, deixa eu tirar o áudio para mim, que senão vou falar com o áudio de fundo, vai ficar meio perdido aqui. Esse desenho é de 1937. Marquem essa data na cabeça aí. A gente está falando dessa época dos pinballs. Dê uma olhada como era representado o pinball. Olha só, pessoal. Além do tilt aí, né, da raiva da pessoa, quem que tá aí fazendo o papel do jogador numa história da Chapeuzinho Vermelho? O Lobo. E ele tá ali, né, tentando. Vocês viram que ele mexeu na máquina para dar uma engabelada ali para ganhar, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção. Ó, e agora ele vai atrás da Chapeuzinho. Aqui tá sem áudio aqui, mas ele começa a falar que ela é muito bonita, não sei o quê. Enfim, ele ainda por cima é um assediador ali, ó. Ainda vai ter ali a pescada automática do carro ali. E ele tenta a todo momento colocar a Chapeuzinho no carro dela, para levar ali para visitar a vovó. Esse desenho de 1937, o que ele tem para mostrar pra gente de interessante? A visão do pinball, a visão do jogo nessa década de 1930. A visão do jogador nessa década de 1930. É uma visão, é um papel marginalizado. É geralmente retratado como aquele cara que a sociedade não quer, como aquele cara que vai ficar o dia todo no bar ali, bebendo e jogando. Muitas vezes a figura da pessoa violenta, né, que são lugares que poderiam sair brigas ali, então tá todo mundo entra ali para jogar, mas sabe que o negócio pode a qualquer momento sair do eixo ali, né? E é essa a ideia principal aqui desse desenho de 1937, que mostra para as crianças aqui que estão assistindo, né? Qual que é a ideia aí? Não joguem. Não joguem porque você vai se tornar um lobo mau aí. Você vai ser aquela pessoa que a sociedade não quer. Desculpem. Você vai ser aquela pessoa que a sociedade não quer, aquela pessoa viciada. Você vai ter um problema muito sério com a sua saúde mental e saúde financeira. E chegou a tal ponto, pessoal, que em 1936, o prefeito de Nova York, aí, o Fiorello LaGuardia, não sei qual que é a pronúncia, né? Acredito que seja mais ou menos isso. Olha só o que esse pessoal vai fazer, pessoal. Em 1936, o prefeito, hein, quem vai aparecer aqui no comecinho, aqui, ó, dando uma arretada ao prefeito de Nova York em 1936. Ele está arrebentando as máquinas de aposta nos Estados Unidos, ali, de Nova York. Não só ele, a sociedade. Ou seja, o jogo está sendo marginalizado de fato, o jogo está sendo totalmente linkado a uma aposta, a uma dependência, sabe? Algo que faz mal para a pessoa ali. Geralmente, nesse caso, ainda era uma figura muito masculina, que era a figura que jogava. E aqui eles estão descartando ali no Rio, em Nova York, e depois aí de alguns anos, algum arqueólogo pode ir lá escavar, que isso também é uma arqueologia, tá? Fazer uma arqueologia do jogo subaquática aí, dá para fazer também. Então a gente tem aqui o prefeito de Nova York destruindo essa máquina, para vocês verem como nessa época o jogo era ligado a algo sujo, algo que não é legal, algo que as pessoas não querem porque é de uma classe. E aqui eu estou falando aqui, tá, pessoal, com a ideia da época, não é a minha ideia, por favor, não pense que eu estou fazendo esse juízo de valor, mas que é uma classe trabalhadora, proletária, que segundo a visão aí do pessoal que criticava muito, esse proletário ele só quer saber ali no fim do dia beber e jogar, tá? É isso que passava pela cabeça das pessoas nessa época.
Tanto que chegou a ponto deles realmente destruírem as máquinas aí, literalmente, né? Na base da marretada, abriram as máquinas no meio e descartaram no rio ali. Eu não sei se é o Hudson, enfim, eu não entendo muito de geografia em Nova York, nunca fui para lá, mas eles descartavam isso daí nos rios. Isso na década de 1930. Tudo bem, os jogos foram continuando a existir, até que a gente chega na década de 1970, principalmente. Na década de 1970, a gente vai ter uma mudança nessa visão. O que vai acontecer? Esse ambiente que antes era considerado sujo, de apostas, um lugar que você não quer que o seu filho vá, que sua filha vá, que o seu marido vá, que sua esposa vá, enfim, você não quer levar as pessoas lá, porque é um ambiente que só sai briga, as pessoas estão lá bebendo, sabe? Isso foi começando a mudar. Como que foi começando a mudar? A partir da década de 60, a gente vai ter aí quase que uma reestruturação dos subúrbios americanos, né? Arquitetura, urbanismo ali, e entra uma coisa muito importante nessa reestruturação dos subúrbios americanos, que é o shopping center. O shopping center ele vai dar uma outra cara para os Estados Unidos e, consequentemente, para o mundo todo, né? Depois a experiência pessoal de cada um aí que está assistindo vai poder dizer se eu estou certo ou não. Mas que é o seguinte, na década de 60 e principalmente anos 70, com a abertura dos shopping centers, o que antes era aquele museu de moedinha, sabe, aquele museu, aquele parquinho de diversão ali que você tinha, você ia lá, via as curiosidades, você ia lá, mexia no motoscópio ali para ver a imagem girando, ou depois o pinball da doceria, o pinball da farmácia. O que aconteceu? Esses ambientes, esses elementos foram sendo levados para dentro dos shopping centers. Então, foi começando a se criar dentro dos shoppings ambientes de diversão, ambientes de lazer, ambientes em que você poderia frequentar. E principalmente, na visão deles, ambientes que você conseguia frequentar de modo limpo. Limpo que eu digo, ambientes regulados. E quando eu digo regulados, eu digo na base da força mesmo, tá? Num shopping center você tem seguranças ali, né? Então, se alguém arruma confusão, segurança vai lá e vai intervir. As pessoas geralmente não são assaltadas ali, né? Não vai. Bom, eu estou dizendo aqui, é claro que existe isso, mas enfim, teoricamente, no mundo ideal, o número de assaltos ali seria bem menor. Você poderia levar sua família, então no fim de semana você levaria ali a sua família para comer no McDonald's e depois vocês iriam no parquinho de diversão do shopping para poder jogar o pinball ali, o fliperama já nessa época ali, né? Com as alavanquinhas ali. E principalmente de meados para o fim da década de 70, os arcades aí, os jogos eletrônicos, de fato, também foram migrando para esses ambientes fechados, ambientes controlados e principalmente ambientes limpos. Isso é o mais importante na visão deles na época. Tanto é que não só dentro dos shoppings, como nos lugares que foram aí pegando o embalo dos shoppings e abrindo fliperamas, arcades fora do shopping, o pessoal alugava o local e colocava uns fliperamas ali. Qual que era a regra aí principal deles? Era o seguinte, você não pode frequentar, as crianças não podem frequentar esse ambiente durante o horário de aula, elas eram proibidas. À noite, elas só podiam frequentar se estivessem acompanhadas de um adulto. E era proibido comer e beber e fumar dentro desses ambientes. Principalmente beber e fumar. Por quê? Se você proíbe a bebida, imediatamente você está proibindo qualquer tipo de bebida. Não importa, desde da Pepsi ali, da Coca-Cola, até bebida alcoólica. A pessoa também não podia
consumir qualquer tipo de bebida lá dentro. E fumar também não. Embora o local vendesse cigarro, alguns locais vendessem cigarro, você não poderia tragar lá dentro, você poderia acender cigarro lá dentro. Tinha que ir pro lado de fora. Isso também, de tabela, aí, proibia que as pessoas consumissem, por exemplo, maconha dentro desses ambientes, que era algo que acontecia até então, até essa urbanização, essa limpeza, entre aspas, que ocorreu nos Estados Unidos aí com a chegada dos shopping centers, né? Então, se tornaram ambientes familiares, pessoal. Eu vou aqui colocar esse trechinho do filme do Tron, de 1982, que é um dos meus filmes preferidos. Eu adoro esse filme, assim, adoro. A sequência dele lá eu achei meio catastrófica, mas o filme original de 1982 eu acho fantástico. Deixa eu tirar o som também, já que não tem som. Que é assim, eles estão indo nesse arcade, né, nessa loja de fliperama, o Flints, que é aí da pessoa, o ator principal, aí, o personagem principal do filme. E dei uma olhadinha aqui, pessoal. Olha, a gente tem, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, nós temos famílias, temos adolescentes, temos casais caminhando nesses ambientes, frequentando esses ambientes. E aí eu desafio vocês a encontrarem pessoas que não sejam brancas nesses ambientes, né? São pouquíssimas, se é que tem aí nesse filme, que eu não lembro de cabeça. Isso é um problema muito sério no mundo dos jogos, não só fora dos jogos, como dentro dos jogos também, né? E nesses ambientes dos shopping centers dos Estados Unidos aí da década de 70, 60, que havia uma discriminação muito grande com pessoas negras, por exemplo, nesses ambientes. Isso, né, pessoal, eu não vou entrar aqui em várias questões que a gente sabe que existe, e também não sou especialista nessa área, mas a gente sabe que até hoje existe todo esse preconceito nos locais que a gente frequenta, né? Então vocês podem ver aqui no filme que geralmente é uma classe média aqui que está frequentando, deixou de ser aquele proletariado lá do museu de centavos, que era mal visto, sabe? Aquela pessoa que era bem pobre ali, começou a ser uma classe média que começou a frequentar esses ambientes de fliperamas, começou a jogar videogame, foi uma classe média, tá bom, pessoal? Tenham sempre isso em mente, que a gente vai ver isso na próxima aula, quando a gente for falar de propagandas. Uma classe média branca, principalmente, tá bom? E isso, então, nessa década de 70 e 80, vai fazer com que os jogos comecem a tomar o lugar dos fliperamas, desses fliperamas aí de alavanquinho. E eu falei lá do shopping, que era muito comum, que fez essa limpeza, entre aspas, aí do ambiente. Essa limpeza que eu digo, essa limpeza das pessoas entrarem bêbadas, arrumarem brigas, enfim, porque, assim, relatos pessoais, né, da minha adolescência, da minha infância, da minha adolescência, que eu vivi aí, eu nasci na década de 80, mas eu só pude frequentar de fato na década de 90, que é o seguinte, assim, era muito claro isso mesmo, pessoal, assim, os meus pais ficavam preocupados. Por quê? Porque nos bares que tinham ali perto da minha casa, todos eles tinham um fliperama. Tinha um fliperama, que eu digo, um arcade, um videogame, de fato, um fliperama. E eu sou da época do Street Fighter 2, né, de 1992, 93, enfim, o Mortal Kombat 1, e a gente jogava muito isso. Só que era mais barato jogar no bar do que ir em uma loja de fliperama, do que ir no shopping, principalmente. O shopping sempre foi mais caro, até hoje. Acho que o shopping é a coisa mais cara do mundo para você jogar fliperama, né? Nem sei se ainda existe isso, enfim. A Playland meio que sumiu, mas isso acontecia. Assim, os meus pais ficavam preocupados de eu ir com os meus amigos no bar para poder jogar, porque lá sempre estavam as pessoas mais velhas bebendo, né, jogando sinuca ali, e às vezes eles berravam uns com os outros, enfim, mas isso aconteceu também comigo, assim, de vivenciar essa mudança desses espaços. Quando eu falava para os meus pais que eu ia ao shopping, ou a um fliperama físico, espaço físico que só tinha jogo ali,
eles ficavam bem mais tranquilos. Falavam, não, é tranquilo, tem segurança, pode ir lá e tal. Mas, né, é claro que eu ia no bar, que era mais barato, né? Pegava o dinheiro do lanche, né? Em vez de comer na escola, eu ia jogar. Eu lembro também que uma vez eu fugi da aula pra jogar Street Fighter 2, pulei o muro da escola com os meus amigos lá, né? Aí sempre tem algum cagueta aí, não sei como, minha mãe descobriu, né? E aí a gente sabe que nessa década de 90 os pais educavam os filhos na base do tapa aí, da cinta, né? Então a cinta cantou. Quando eu cheguei em casa, minha mãe ficou sabendo que eu matei a aula para ir jogar. Me arrependo? Não, eu gosto de jogar, não tô nem aí. Isso não me impediu de continuar aí toda a minha carreira, né? Então eu continuo jogando aí, eu gosto disso. Já encaminhando aí, pessoal, pro lado final aí, os dois grandes arcades aí que alavancaram o mundo dos fliperamas na década de 70 e principalmente na de 80. Em 72, o Pong, que aí o jogo, acho que todo mundo já jogou Pong, né? Pong deve existir, sei lá, até para micro-ondas, que foi feito aí pelo Nolan Bushnell, que depois vai fundar quer dizer, o Pong meio que já é da Atari, né? Mas depois ele vai fundar, vai lançar o videogame mesmo, caseiro, aí, o console Atari, como seu sócio. E o Pong era super simples de ser feito ali, porque vocês podem ver o controle ali, que eram só dois botões, dois potenciômetros que você girava, e a sua barrinha é para cima ou para baixo. E com isso você marcava ponto. E tinha aquele sonzinho chato do Pong, né? Tão característico lá, que aqui não sai som, mas tem aquele estouro de quando a bola vai rebatendo, assim. E a ideia é que o jogo seja uma coisa simples de jogar, mas difícil de dominar. Tanto é que Pong, eu não sei o que vocês acham, assim, eu acho uma desgraça jogar Pong. É super complicado, eu sou péssimo, né? É muito difícil, mas as pessoas, elas iam lá nos fliperamas, nos parques de diversões, também nos bares, enfim, ela não deixou de existir, né, em bar, colocava sua moedinha e jogava. Só que o jogo, como eu disse, tem que ser difícil de dominar. Então você jogava ali, ficava 2, 3 minutos jogando e você perdia. Aí você ia lá e colocava outra moeda. Jogava 2, 3 minutos, perdia. Isso também vai gerando, né? A pessoa vai. O videogame não vai te dar pelo menos o arcade aqui na época não te dava o retorno financeiro aí, igual as máquinas de pinball. Mas por outro lado, fazia com que você gastasse ali o seu dinheirinho e o dono do estabelecimento ficava feliz, né? É igual quando eu ia jogar no bar ali, o dono ficava super feliz, porque a gente ficava jogando ali de vez em nunca, algum colega tinha dinheiro, a gente juntava e comprava um refrigerante ali, alguma coisa. E tinha alguns donos de bares que também, né, na adolescência, eles vendiam cigarro também pra gente lá, né? Tá vendo? Enfim, então a gente ia lá e gastava dinheiro. E nessa época fez muito sucesso o Pong, mas o que alavancou, assim, o que foi aí o que transformou o sucesso dos videogames, dos arcades, foi esse carinha aqui, Space Invaders, de 1978. Um ano antes do lançamento do Atari console, o Atari VCS, que vai ser lançado em 1979. Space Invaders foi o grande trunfo aí dos jogos. É o catalisador dos videogames aí no mundo, com certeza. Não foi o Pong, foi o Space Invaders. Space Invaders criou uma febre nos Estados Unidos muito grande, começou a ser vendido. Né, os Estados Unidos tem sempre essa coisa, sempre tem algum empresário ali que consegue lucrar muito com marketing, então começou a ser feito caneca do Space Invaders, lancheira do Space Invaders, então começaram a lucrar com isso, várias versões de Space Invaders, que era aí um videogame que também influenciou muito o cinema. Tem aquele, qual é que é o nome daquele filme, gente? Eu não vou lembrar agora, O Último Guerreiro das Estrelas, enfim, que é basicamente um rapaz que era viciado num jogo parecido com Space Invaders e depois uma nave estelar vai lá e coopta ele para lutar numa guerra intergaláctica, assim. É um filme da década de 80 maravilhoso também, muito legal.
Então, o Space Invaders foi aí esse catalisador que, novamente, ele é fácil de jogar. Você sabe que você só vai girar ali para a esquerda e para a direita, só que é difícil de dominar, né? Por exemplo, ali, para acertar essa última navezinha aí é um sufoco. Isso vai gerando, então, aquela vontade de cada vez mais você tentar melhorar, né? Você se tornar mais hábil nesse videogame. É muito parecido, por exemplo, com sei lá, jogos difíceis de hoje em dia. A gente pega o exemplo aí de um Dark Souls, assim, que, que é muito difícil você dominar o Dark Souls, né? A dificuldade dele é muito grande. Você tem que estudar o seu adversário, enfim. É mais ou menos essa ideia. São jogos assim que acabam criando a sua vontade de cada vez jogar mais e mais e mais. E o Space Invaders foi aí o catalisador nesse mundo dos jogos. E aqui, pessoal, já emendando aqui no fim, para nossa próxima aula, a gente vai sair do espaço público de videogames, né? A gente vai sair dessas lojas de arcade que a gente viu até agora, essa loja que a família vai visitar, que os namorados vão, que as crianças vão, e a gente vai entrar no meio doméstico, porque a partir de 1979, um pouquinho antes também ali com com Odyssey, desculpa, Magnavox Odyssey, o Intellivision também, essa diversão eletrônica digital vai começar a fazer parte do lar doméstico. Vai começar a ser vendido para você jogar em casa. Então, por mais que você tenha ali a segurança, entre aspas, de você ir num ambiente jogar, muitos pais vão querer que os filhos, na verdade, fiquem em casa jogando. E aí o videogame vai começar a fazer parte do aparato midiático doméstico, junto com VHS, no caso ali o Betamax, né, e a TV. E a gente vai discutir isso na próxima aula sobre como o videogame, como o console, esses primeiros consoles, eles afetaram até mesmo a distribuição espacial dentro da casa americana, da casa estadunidense da década de 70 e 80. A gente vai discutir isso na primeira parte. E na segunda parte, a Amanda vai falar do papel da mulher, né, nos jogos, como ela é representada e também enquanto ela é jogadora. Então a gente vai ver aí algumas propagandas da Atari, algumas propagandas dos jogos da época, qual que é o papel que eles davam para a mulher nessa época e como que ela jogava nessa época também, né? As meninas podiam jogar, como que elas jogavam, enfim, como que ficava essa questão no espaço americano no início da década de 80, finalzinho de 70, início de 80. O último slide eu deixo aqui. Novamente aqui as nossas redes sociais, o site que está a resenha ali do seriado, né, da Netflix ali, para vocês, que eu já mostrei. O nosso YouTube que tem as nossas videoanálises de vários jogos, a gente coloca lá. Tem os nossos outros cursos, que eu dei um curso de modelagem 3D, também tá lá, tudo de graça, tá, gente? Nosso Facebook, quem quiser seguir. A Twitch, a gente faz live lá na Twitch. E o Twitter também, aí, que a gente coloca as novidades lá. Tendo terminado isso, Amanda, tem alguma colocação, alguma coisa? Max, eu tenho sim. Tendo visto tudo que tu falaste, eu queria falar um pouquinho também sobre como que o videogame é visto pela maioria das pessoas, porque existem alguns preconceitos em relação aos videogames, em relação ao que a gente faz, sempre com um modo pejorativo. Primeiro, todo mundo já ouviu que os jogos eles são para crianças. Tudo bem, existem jogos que são voltados para o público infantil, mas
Nós também temos jogos voltados para o público adulto, jogos de 18 anos, de 16 anos, inclusive com essa faixa etária já no próprio CD ou então na própria mídia digital, em que tem sangue, que tem guerra. Isso não é voltado para criança. Isso é um ponto que temos que deixar claro. Os jogos, eles não são exclusivamente infantis. São públicos diversos que ele abrange. O segundo fato que a gente também ouve falar é que, vocês estão estudando, mas tudo é fantasia, vocês estão fantasiando, para que vai estudar isso? Eu concordo, é tudo fantasia, mas essa fantasia, ela veio de algum lugar. É fantasia até certo ponto. Primeiro, você tem que fantasiar. Os arqueólogos fantasiam. Eles não sabem que ali tem um gênio, o que eles vão encontrar embaixo da terra, eles não sabem. Eles têm que fantasiar, eles têm que criar hipóteses. Nós fantasiamos como arqueólogos. E por que não fantasiar também com os videogames? Não tem problema nenhum na fantasia. O problema é você aplicar o que é a fantasia e o que é o arqueológico. São coisas completamente diferentes. O terceiro ponto é sobre que os jogos são pura perda de tempo. Se os jogos fossem pura perda de tempo, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu só quis estudar isso, eu só quis me aprofundar nesse assunto porque eu já joguei muito na minha vida. Já joguei muitos jogos e continuo jogando. E isso é normal. Existem pessoas que gostam, existem pessoas que não gostam. Mas não vem dizer que é perda de tempo. A gente consegue aprender coisas incríveis com jogos eletrônicos. E com outros tipos de jogos. Jogos de tabuleiro também são voltados para aprendizado. E o Alex estava até falando sobre a família dele, tudo. Isso também a gente ouve muito. Para com esse joguinho, essa criança fica jogando o dia inteiro, por quê? Eu não aguento mais. É só olhando para essa tela de celular, para essa tela de computador, para essa tela de televisão. Deixem as crianças jogarem. Claro, tudo controlado, tudo no seu tempo. Mas deixem elas jogarem, porque elas vão aprender tanto no motor, parte motora, quanto a parte psicológica, parte psíquica. Existem coisas que são ensinadas no videogame. E agora, muito mais do que antes. Porque evoluiu. Evoluiu num nível de que você agora já tem a realidade virtual, já pode colocar um óculos e ficar completamente imerso. A imersão mudou. Então, o meu conselho para quem está começando agora ou para quem já estuda sobre isso, não desistam. Vocês vão passar por dificuldades, as pessoas vão ter preconceito com o seu trabalho, e isso é normal. Por que é normal? Porque é algo novo. É algo que as pessoas não conhecem. E esse curso é justamente para que as pessoas consigam entender e conhecer o que a gente está fazendo. E que é um trabalho muito sério, mas muito divertido. É aquela frase do Rock Balboa lá, a vida não é... Quer dizer, a vida é sobre apanhar e conseguir se levantar e seguir em frente, né? Então a gente apanha aí, mas continua seguindo. Pessoal, só lembrando o seguinte, quem esteve presente aí no curso, manda um e-mail para a gente ali no arise, @usp.br, né, o e-mail que vocês receberam o convite, só coloca ali, ó, hoje é dia 21, né, dia 21 estive presente, algo assim, para a gente poder bater com a lista de presença que a gente está marcando aqui, porque são muitas pessoas, para a gente não correr o risco de ser injusto com algum de vocês, tá bom? Então mandem lá para a gente saber. E a gente vai abrir para perguntas, mas antes eu quero pedir o favor para Amanda parar a gravação, para a gente não ter nenhum problema.